Olá alunos, olá pessoal do YouTube, aqui é o professor André Vargas de Física, com mais uma aula para o nosso canal. Hoje trazendo uma aula de movimento uniforme, aula 2, né? Na aula passada a gente viu o movimento uniforme, viu a equação da posição, né, em função do tempo. E hoje eu trago os tipos de movimento uniforme. A gente tem dois tipos de movimento uniforme, o progressivo e o retrógrado, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo de movimento progressivo e aqui eu coloquei movimento retrógrado, tá? Então assim, ó, movimento progressivo, eu tenho que estar progredindo, eu tenho que estar no sentido da trajetória, eu tenho que estar progredindo, as minhas posições têm que estar progredindo. Nesse caso aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, onde eu tenho uma bolinha, um carrinho, que se encontra com a velocidade de 2 metros por segundo e está progredindo as posições, está indo no sentido positivo da minha trajetória. Nesse caso aqui eu tenho uma velocidade positiva, então o que eu preciso que vocês não esqueçam? Que movimento progressivo, a velocidade é positiva. Ó, a minha velocidade é 2 metros por segundo, a velocidade positiva. Então tem que utilizar bem isso aqui, velocidade positiva. Uma velocidade tem que ser maior do que zero. E essa velocidade, por ser um movimento uniforme, ela tem que ser o que também? Constante, né pessoal? Lembra? O mais importante do movimento uniforme é que é um movimento com velocidade constante. É aquele movimento que percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Como consequência disso, a sua velocidade é igual sempre, constante. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo de movimento progressivo, que as posições estão progredindo, ó. E o nosso exemplo, nossa partícula aqui, a nossa bolinha aqui está com a velocidade de 2 e essa velocidade é sempre igual, tá? Porque é um movimento que é uniforme, então essa velocidade aqui ela tem que ser sempre 2. E aqui, onde eu comecei a verificar o meu problema aqui, onde eu comecei a analisar, tá, o meu movimento aqui, eu comecei a marcar no relógio quando ele passou na posição 2 aqui, ó. Quando ele passou na posição 2, eu comecei a marcar no relógio. Então, no instante zero, a posição dele é 2. Isso quer dizer o quê? Que aqui ele está me informando que aqui eu tenho a minha posição inicial aqui, ó. O SO, a minha posição inicial. Então, assim, o que eu sei desse meu exercício aí? Que a posição inicial é 2 metros. Tá? O que é o SO? Posição inicial. Tá? Que é aquela que o tempo é quanto? É 0. Foi quando eu comecei a analisar aqui o meu problema, analisar aqui o meu movimento. Quando eu comecei a analisar meu movimento, eu marquei, né, quando ele passou na posição 2, eu zerei e comecei a marcar. Estava na posição 2. O que mais que eu tenho? Eu tenho a velocidade Q2, e aí eu peço para vocês, qual é a equação da posição? Qual é a equação da posição em função do tempo? Qual é a equação da posição em função do tempo do movimento uniforme? É aquela que eu botei um macete ainda na aula, bem grande, assim, sorvete, né? Qual é que é a equação? É a posição final, tem que ser igual ao quê? A posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Quais são as coisas que variam nessa minha equação? Nessa minha equação, as coisas que variam, que pode mudar, é a minha posição e o tempo aqui, né? Então, posição em função do tempo. Porque a posição inicial eu já determinei, que é 2. A minha velocidade também é 2, porque é um movimento uniforme, não pode mudar a velocidade. Então as coisas que não variam é a posição e o tempo, que são as coisas que variam. Tá? Então está aqui a equação, e agora eu vou colocar os números aqui. Por isso, quem é a minha posição inicial? É aquela que bate com o tempo zero. É o número qual? 2. Mais, então, porque a velocidade é positiva, 2t. E aí vou circular aqui a minha equação. Com essa equação aqui, eu consigo determinar a posição com o passar do tempo. Vamos ver se bate com o nosso desenho. Vamos pensar assim, ó. No instante zero, se eu colocar 0 aqui, 2 a 0, 0. Quanto que é a posição? 2, está na posição inicial. Agora se eu colocar, por exemplo, assim, ó, para um tempo 2, quanto que vai ser minha posição? Ó? Como é que vai ser minha posição? S igual a 2 mais 2 vezes 2. Ou seja, como é que vai ficar minha equação aqui? Vamos colocar aqui um tracinho para seguir aqui. Vai ficar S igual a 2. 2 vezes 2 é quanto que é? 4. Então S igual a quanto? 6
metros. Será que tem coerência? Será que por instante 2 ele está na posição 6? Vamos ver. O que significa 2 metros por segundo? Que eu estou andando 2 metros a cada segundo. O significado de 2 metros por segundo significa que eu estou andando 2 metros por segundo. Só ali, bem na calma. 2 metros por segundo. Então, eu já saí da posição 2 aqui. Tá? Então, em 1 segundo eu vou estar onde? Em 1 segundo eu vou estar onde? Então, eu vou colocar de azul aqui, ó. No tempo de 1 segundo eu vou estar aonde? Vou estar aqui. No tempo de 2 segundos eu vou andar mais 2 metros. Vou estar onde? Vou estar aqui. Vou estar na posição qual? Na posição 6 metros. Então, isso mais ou menos que os professores pedem para vocês. Mas tem que entender primeiro o que significa a velocidade. Se fosse 4 metros por segundo, eu andaria 4 metros a cada segundo. Se fosse 6 metros por segundo, eu andaria 6 metros a cada segundo. Se fosse 4 metros por segundo, ó, saiu do 2, aí eu tenho que avançar 4 metros aqui e escrever 1 segundo aqui. Tá? Então, devagarinho. Vamos relembrar. O que é o movimento progressivo? Tem que ter velocidade positiva. O que é velocidade positiva? É quando eu estou indo no sentido positivo. Para cá, ó, positivo da minha trajetória. Ó, para cá é negativo, para cá é positivo. Estou indo no sentido positivo, velocidade positiva. Tá? E o que mais? Eu estou progredindo aqui, ó. Estou indo para o lado positivo. É um movimento progressivo, velocidade positiva. Se te der a equação, se der essa equação aqui e pedir para ti, qual é a velocidade dessa equação? Tu sabe que quem está fazendo papel de posição inicial é quem? É o SO. Quem está fazendo papel de velocidade é quem? É o 2. E ela vale quanto? 2 positivo. Então é um movimento progressivo. Essa equação aqui está indicando que eu tenho um movimento progressivo. Que o móvel está se deslocando de 2 em 2 metros a cada segundo. Tá? Então isso aí. E como é que eu determinei o nosso 2 aqui? Tem que bater com o tempo zero. Onde tiver o tempo zero é a minha posição inicial. Tá bom? Vamos lá, movimento retrógrado. O nome já está retrógrado ou regressivo. Alguns livros trazem o regressivo. A maioria é retrógrado. Retrógrado está regredindo. Tá? Então é aquele que tem velocidade negativa. Estou indo para o lado negativo. Estou regredindo. Tá? Estou regredindo. Estou indo para o lado negativo aqui. Vou ter velocidade negativa. Ó. Velocidade negativa. Sempre que eu enxergar a velocidade negativa, eu tenho movimento retrógrado. Tá? Então assim, ó. Qual é a equação desse movimento aqui? A equação é aquela sorvete. Vou colocar de azul agora. S igual a SO mais velocidade vezes o tempo. Só que agora eu tenho que colocar os dois números que não são variáveis dessa equação aí. Quais são os dois números que não são variáveis? É a posição inicial e a velocidade. No caso, que a posição pode variar, tá? Tanto é que está variando de acordo com que ele vai andando. Porque aqui está indicando que ele está andando, ó. Está andando com velocidade menos 2, velocidade negativa, está regredindo. A minha posição inicial eu coloquei como sendo qual número? Por que é o 2? Porque o 2 foi onde eu comecei a analisar o movimento. Onde eu zerei o relógio. Tempo zero. Mais com menos dá o quê? Dá menos. Então mais com menos 2 dá menos aqui, ó. Então dá menos 2T. Por que menos 2? Porque eu afirmei que a velocidade era menos 2. T. Para que serve essa equação aqui que eu estou circulando? Para calcular a posição no passar do tempo. Por exemplo, assim, ó. Vamos ver no tempo assim, ó. No tempo 2, que nem tá lá. Ó. Tempo 2 segundos. Qual vai ser a posição dele? Qual vai ser a posição em metros no tempo 2? Aí vamos para cá. Tá, vamos sair daqui e vamos ir para cá para nós achar a resposta. A posição, eu vou ter que escrever a equação de novo. S igual a 2 menos 2T. Tá pedindo a posição no instante 2. O que eu vou fazer? Vou pegar o 2 e vou colocar no lugar do tempo. E vamos dar uma olhada no nosso exemplo aqui. Ó. Como ele está vindo para o lado negativo, e ele está andando de 2 em 2, vocês concordam comigo? Depois de 1 segundo ele vai estar na posição 0, que é a origem. É importante isso, esse 0 aqui é chamado de origem, a origem da trajetória. E aí, quando ele chegou na origem, ele passou pela origem e foi para o lado negativo. Então ele vai estar mais ou menos aonde quando passar 2 segundos? Vocês concordam que ele vai estar aqui? Eu acho que ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui. Será que vai estar aqui? Ó, pela teoria, ó. Tá andando de 2 em 2. 2 metros por segundo para o lado negativo. Então, ó. Passou 1 segundo, ele vai estar aqui. Do zero. Passou mais 2 segundos, ele vai estar mais 2 metros para lá. Então a gente vai ter que achar menos 2 a resposta. Vamos ver? Então lá.
S igual a 2 menos 2 vezes quanto de tempo eu mandei usar? 2, mandei usar 2, tá, ó. Esse 2 aqui eu coloquei aonde? No lugar do tempo, tá? E aí vai ser 2 menos 2 vezes 2, quanto que é? Menos 4, 2 menos 4. Né? Eu tinha R$2 lá e fui lá e tirei 4. Vou ficar 2 negativo, né? 2 com menos 4, é óbvio que o menos 4 tá maior, ó. Eu tinha R$2 lá na minha conta. Fui lá e tirei R$4. Eu vou ficar 2 negativo. Porque eu só tinha 2 positivo. Tirei 4, vou ficar 2 negativo. Pense assim se vocês têm dificuldade. Então, ó, 2 segundos depois ele vai estar na posição menos 2. Por quê? Porque ele está andando de 2 em 2. 2 metros a cada segundo. Por exemplo, se a velocidade aqui fosse 4, em 1 segundo ele estaria lá. Ele andaria 4 metros, ó. 2 metros até chegar no zero, mais 2 metros para o lado negativo. Se fosse 4 a velocidade aqui. Tá? Estamos entendendo? Tá? Porque o movimento uniforme, aquele que percorre distâncias iguais, ó. Distâncias iguais em tempos iguais. A cada segundo, ele anda 2 metros nesse caso aqui. Como está regredindo, é retrógrado. A minha velocidade tem que ser negativa. Então lá, quando eu olho na minha equação lá, eles gostam muito de colocar uma equação assim, que nem essa aqui, ó. Eles colocam essa equação lá para ti e perguntam: é progressivo ou retrógrado? Aí tu olha, a tua velocidade é quanto, ó? A tua velocidade tem que pegar o sinal da negativa ali, ó. A tua velocidade é menos 2, então é retrógrado. A tua posição inicial é o número que está sozinho. Lembra que esse número sozinho pode vir aqui e o menos 2t pode vir aqui, pode inverter a ordem. Mas a velocidade está sempre junto com o tempo, tá? Então é isso. Então eu trouxe o movimento progressivo e trouxe o movimento retrógrado como exemplo para vocês. E aí agora vamos ver outro exemplinho aqui. Tá? Então eu vou apagar aqui, depois vocês param e copiem, vou apagar aqui. E vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos ver aqui um exemplo aqui, tá? Um exemplo, no caso aí o 3, chama esse aqui de exemplo 2, aquele outro lá de exemplo 1. Vamos chamar de 3 esse. E vamos dizer assim, ó. Com relação à equação, tá? Equação, tá? Da posição em função do tempo, ponto e vírgula, S igual a 5 mais 2t, tá? Determine determine, 2 pontos. Aí vai alguém e pergunta lá para ti: qual é a posição inicial da equação e qual é a velocidade? Qual é a velocidade? Tá? Isso aqui tá tudo no SI, tem que falar, tá no SI. SI quer dizer que tá tudo em metro. Tá? Com relação à equação da posição em função do tempo S igual a 5 mais 2t, determine. Tá? Eu tenho um movimento que obedece essa equação lá. Os professores adoram colocar nas provas. Tá? A posição inicial, tá? Eu vou escrever de novo a minha equação aqui, ó. Vou escrever a equação em cima dela, ó. É S igual a SO mais velocidade vezes o tempo. A velocidade está sempre acompanhando o tempo. Então, quem é a minha posição inicial? É o 5. Quem é a minha velocidade? É o 2. Então, a minha posição inicial é qual? 5 metros. E a velocidade é quanto? 2 metros por segundo. E que tipo de movimento é? Que tipo de movimento eu tenho aqui? Letra B, que tipo de movimento é? Eu tenho movimento o quê? Eu tenho movimento né? Tem movimento progressivo, tá? E progride, tá? Tá? Movimento progressivo, tá? O que mais que podem perguntar para vocês assim, ó? Letra C, ó, que adoro perguntar em prova, tá? Eles gostam muito de perguntar assim, ó.
qual é a posição em metros no instante 3 segundos. No instante 3 segundos. Qual é a posição no instante 3 segundos? Se perguntasse isso dessa equação para vocês. Se perguntasse isso da equação para vocês, o que vocês marcariam? Ó, então lá, vamos para cá para enxergar melhor. Então a posição, tá? Em metros por instante 3 segundos. Da minha equação lá, como é que é a minha equação? Eu tenho que copiar ela de novo. S igual a 5 mais 2t. Essa é a minha equação. Por isso, tá mandando pedir a posição, ó. Tá pedindo a posição no tempo qual, ó. No tempo, então eu vou colocar o 3 aqui. Tem gente que não consegue entender isso. Vou pegar o 3 e vou colocar onde o professor está pedindo para colocar. Então eu vou achar o S. O S eu deixo quieto, porque é a pergunta ali, ó, em metros. Então meu S vai ser 5 mais 2 vezes 3. Então a minha posição vai ser quanto? 5 mais 2 vezes 3 é quanto? É 6. A minha posição vai dar quanto? 11 metros. Ou seja, no instante 3 ele está na posição 11 metros. Será que tem coerência? Se a minha velocidade é 2, ele está andando de 2 em 2. Ele já saiu, se nós colocássemos uma reta aqui, ó. Aqui está o 5, ó. Ele estaria aqui, né? Aqui no instante 0, ó. Ele está andando de 2 em 2 metros, ó. Então, quando se passou 1 segundo, ó. Quando se passar 1 segundo, ele vai estar em qual posição aqui, ó? Se a velocidade dele aqui é 2 metros por segundo, ele vai estar na posição qual? Anda mais 2, vai estar na posição 7. Mais 2 segundos, qual a posição que ele vai estar? Mais 1 segundo, quer dizer, instante 2, qual a posição que vai estar? Mais 2, vai dar quanto? 9. Mais 1 segundo, no instante 3, qual a posição que ele vai estar? 9 mais 2, quanto que é? 11. Então é isso, olha aqui, ó. No instante 13 ele vai estar na posição qual? 11, S em metros. Então aqui, ó, a minha equação, essa equação que eu te dei, está dizendo que o instante 0 dele, ele está na posição 5. Está dizendo que a velocidade dele é 2. Então ele está andando de 2 em 2. No instante 1, só pode estar em qual posição? 7 mais 2. Ele já arrancou do 5, ó. Essa é a ideia que eu tenho que ter. Ele já arrancou do 5. E a velocidade dele aqui, que não vamos confundir aqui, a velocidade dele aqui, que é 2 metros por segundo aqui. Aqui a velocidade é quanto aqui também, aqui, ó. A velocidade dele aqui, que é 2 metros, ó. Pequeno aqui o espaço. 2 metros por segundo aqui. Aqui é quanta velocidade? 2 metros por segundo. E aqui é quanta velocidade? 2 metros por segundo. Tá? Então aqui é 2, 2, 2, 2. Então no instante 1 segundo está na posição qual? Está na posição 7 o quê? Metros. Aqui 9 metros. E aqui 11 metros. No instante 0 ele está na posição qual? 5 metros. Então eu coloquei na minha reta, no desenho, e consigo enxergar. Ele está andando de 2 em 2, só que já saiu do 5. Quando eu comecei a analisar o movimento, eu estava na posição 5. E aí foi andando de 2 em 2. Tá? Então tá aí um outro exemplo. Vamos ver um outro agora. Vamos ver o outro. E aí, aí paramos por aqui. Vamos ver o outro só. Só outro. Com relação à tabela. Então eu vou ter uma tabela, tá? Vou ter uma tabela, vou tentar ser rápido aqui para não judiar o tempo da gente. Tem uma tabela. Nessa tabela aqui eu tenho posição em metro e aqui eu tenho tempo em segundos. Tá bem? Aí tem uma tabela aqui. Alguém analisou lá um movimento e anotou na tabela. Alguém analisou o movimento e anotou na tabela. Em vez de ser aquela reta lá, agora eu tenho uma tabela. Digamos que aqui eu tenho a posição... Aqui eu tenho a posição 3. Não vamos colocar 3, vamos colocar no redondo. 5 aqui, aqui 0, aqui 10, aqui 1, aqui 15, aqui 2, aqui 20, aqui 3 e aqui 25. 15, 25 e aqui 4. E peço para fazer assim, ó. Marque a equação
da posição em função do tempo correta. Aí eu coloco lá, alternativa A, S igual a 5 mais 10t. Letra B, S igual a 25 mais 5t. Letra C, S igual a 5 mais 5t. E letra D, S igual a 5 menos 5t. Tá bom. Vamos analisar. Eu tenho uma tabela onde foi escritos os dados de um movimento e marque a equação correta. Claro, vai dizer muito mais coisa lá no enunciado, mas tá aí a tabela e é uma questão padrão. Marque a equação correta. Pessoal, primeira coisa, eu tenho que determinar quem é a minha posição inicial. Onde é que está o tempo zero? Está aqui. Então, no tempo zero, eu tenho a posição inicial. Então, a minha posição inicial está aqui. Ok? Beleza? Então, eu acabei de deixar a posição inicial, que é quanto? 5 metros. O que está acontecendo aqui? Ó? O cara está andando, em 1 segundo andou 5 metros. E mais 1 segundo andou 5 metros. E mais 1 segundo andou mais 5 metros. E mais 1 segundo andou mais 5 metros. O que ele te informou aí? Que eu tenho, né? Que eu tenho distâncias iguais para tempos iguais. Então é um movimento uniforme, né? É um movimento uniforme. Eles gostam muito de perguntar. Toda essa tabela aqui é um movimento uniforme? Então tem que ver se as distâncias estão iguais sempre aqui, ó. Se estão iguais é movimento uniforme. Então lá, quer dizer que está andando de 5 em 5. Então eu posso dizer que a minha velocidade é quanto, guris? 5 metros por segundo. Ah, professor, eu não sei achar isso aí. Não sei ver que está andando de 5 em 5. Se eu não sei ver, eu vou calcular a velocidade. Como é que a gente calcula a velocidade? Espaço percorrido dividido pelo quê? Pelo tempo, posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. A posição final é quanto? Ó? 25. A posição inicial é quanto? É 5. Tempo final é quanto? É 4 menos 0. Ó, 4 menos 0. Estou escrevendo muito rápido, a letra já não ajuda muito, né? E aí? Quanto que vai dar a minha velocidade, então? Vai ser 20 dividido por 4. Então a minha velocidade é quanto? É 5 metros por segundo. E aí, que tipo de movimento é esse? Movimento progressivo. Por quê? Porque eu tenho velocidade positiva e está progredindo as posições. E qual é a equação, se eu pedisse para você escrever? S igual a função do tempo, lá, a equação da função do tempo é S igual a SO mais velocidade vezes o tempo. Quem é que vai ser a minha posição inicial? Já começa por aí. A posição inicial é aquela que bate o tempo zero. Quanto que ela vale? 5. A minha velocidade é quanto? Está andando de 5 em 5, vai ser 5 vezes o t. Com essa equação aqui, eu acho a posição, por exemplo, no instante 4. Ó. Se eu colocar o 4 aqui, ó. Se eu colocar o 4 aqui, 5 vezes 4, 20. Com 5, 25. Se eu colocar o 2 aqui, se eu colocar o número 2 aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Com 5, no instante 2, 15. Tá bem? E qual é a equação que eu vou marcar na minha questão aqui, se eu colocasse em prova para vocês? Seria essa aqui. Tá bom? Então eu tenho um movimento progressivo, tá? Porque eu tenho um movimento uniforme que está andando de 5 em 5, aí eu consigo achar a velocidade, se eu entendi a teoria, né? A posição inicial é aquela que bate com o tempo zero sempre. E consequentemente aí eu escrevo a equação. Aí eu coloquei aqui a posição inicial, que é 5, aí como pode ser que algum de vocês não saiba achar a velocidade da teoria aqui, eu calculei, e aí eu vou encerrar nossa aula por aqui, né? Escrevi a equação lá em cima e terminei o exercício. Espero ter ajudado vocês, tá? Acho que foi legal. Tudo é bom? Tchau, tchau.